Agora chegamos em mais um vídeo de física a respeito de energia potencial, seja gravitacional, seja elástica, e também falaremos hoje apenas de exercícios, nada de teoria, porque a teoria já foi explicada nos vídeos anteriores. Portanto, a gente hoje vai focar somente na parte de exercícios de diversos concursos mais concorridos no Brasil, tipo Enem, FUVEST, SSA, UPE e dentre vários outros, incluindo aquela parte dos militares. Então, se você gostar desse vídeo, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante, dá aquela instiga na gente. Então, venha comigo para que a gente possa aprender um pouco mais de trabalho, potência, energia e as suas diversas aplicações. Então, meu nome é Carlos e eu estou aqui para fazermos diversas questões, sermos felizes e... é isso, sermos aprovados também, porque isso é o que importa. Então, vamos para mais um episódio aqui. Falaremos da primeira questão. Primeira questão... porque o primeiro vem primeiro de tudo. Porque aqui a gente vai falar dessa questão que é muito importante, muito interessante, que cai bastante, que é teórica. Ou seja, uma questão algébrica. Uma questão algébrica que é muito recorrente. E ela pergunta em três casos. Ela mostra três trajetórias diferentes. Uma retilínea, um pouco mais oblíqua, que é representada pela 2, e outras mais curvilíneas, né? A 3 e a 1. E ela pergunta se esse corpo que vai sair dessa posição, sei lá, A, por exemplo, e vai para a posição B, ele realiza um certo trabalho. É óbvio que ele realiza um trabalho a partir da força-peso. Mas ela quer saber quais vão ser as informações a partir de cada um desses trabalhos. Será que um é maior que o outro, um é menor que o outro, ou todos são iguais? Bom, para fazer essa questão é importante você ter em mente o raciocínio de que o trabalho da força da peso independe da trajetória. O que a gente vai utilizar aqui somente é a altura, a variação da altura de A até B. Ou seja, a trajetória não interessa. Ele pode fazer diversos modos aqui. O que importa é que ele vai de A para B, ou seja, em sua altura, com relação ao nível. Aí beleza, se você sabe que o trabalho da força peso independe dessa trajetória, portanto, o trabalho de cada um aqui, ou seja, vou desenhar como work, tá? Ou seja, trabalho como sendo W, work. De work de inglês, né? De trabalho, né? Ou seja, W1 igual a W2 igual a W3. Portanto, aqui está a nossa resposta, né? Porque o trabalho da força-peso independe da trajetória. O que importa é que ele vá de A para B fazendo uma certa altura, que essa altura é o nosso deslocamento, beleza? Então, vamos aqui para o próximo exemplo. Esse aqui foi bem rapidinho, mas que é muito importante, tem muito a nos ensinar. Então tire seu print e vamos para o próximo. Essa questão, nosso segundo exemplo, vamos falar também sobre o trabalho da força-peso, já que estamos falando de energia potencial gravitacional. Mas nesse caso, a questão pergunta qual vai ser a potência que vai ser utilizada por este motorzinho. Lembrando que, preste atenção, esse motor vai puxar um bloco muito pesado, tipo um elevador, sabe? Ou seja, esse bloco vai subir uma certa altura, que a gente denomina H, em um determinado tempo. Além disso, ele tem uma massa de 6.000 kg. Bom, então vale dizer que o trabalho aqui realizado é da força-peso. Portanto, eu posso utilizar trabalho sobre o tempo, também conhecido como potência, que a gente pode colocar aqui, ó, mgh, seja, dividido pelo intervalo de tempo. Perfeito? Ou seja, aqui já temos a nossa potência. E basta a gente fazer a substituição, né? Qual que é a massa do nosso bloco que está subindo? É bem simples, a massa 6.000 kg, né? Vezes a aceleração da gravidade, que no padrão é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes uma certa altura, que é 20 metros, né? Essa altura de 20 metros. E os dados também nos informam que o tempo decorrido durante esse deslocamento é de 10 segundos. Então basta a gente somente substituir. Nosso trabalho é esse. Vezes 20, tudo dividido por quem? Por 10. Lembrando que está todo um sistema internacional de medidas, tá? Portanto, vai sair em watts, ou também conhecido como joules por segundo. Ou seja, se tem 10 na parte de cima multiplicando e na parte de baixo dividindo, eu posso somente simplificar, né? 10 corta com 10 e 6.000 vezes 20 vai dar 120.000 watts. Se tem 120.000 watts, eu posso simplificar, deixar mais simples, deixar mais fácil para mim, como 120 kW, beleza? Ou seja, eu deixo mais simplificado, porque em vez de eu colocar 120.000 watts,
muitas vezes no gabarito vai estar assim, ó, com o prefixo quilo, que indica vezes 1000 ou vezes 10 elevado a 3. Então, esse exemplo aqui, ó, inclusive foi de uma prova militar, tá? Da SpaceX, é uma prova muito famosa, uma escola de cadetes de São Paulo. Então, é uma questão que você não pode vacilar. Pegou essa questão já, ó, acerta logo, entendeu? Então, pode tirar seu print que a gente vai para a próxima daquele jeito que hoje a gente hoje a gente tá embrasado. Então vamos nessa. Preparadíssimos para o terceiro exemplo, que além de uma queda d'água, ou seja, além do trabalho da força-peso, inclui-se um certo rendimento. Ou seja, nem tudo ali daquela energia total vai ser de fato utilizada. Então é importante a gente ter atenção para colocarmos esse nosso rendimento no cálculo e vejamos como que a gente pode utilizar isso. Bom, então esquematicamente existe uma queda d'água, né? E essa queda d'água fornece uma certa quantidade de energia a partir da cinética da água, né? Que vai fazer girar as turbinas e, consequentemente, transformar essa energia mecânica em elétrica. Beleza? Para chegar até os nossas comodidades, nossos aparelhos eletrodomésticos. Mas bem, para que a água desça a uma certa velocidade, é interessante que ela esteja a uma certa altura, ou seja, que ela acumule energia potencial gravitacional. Portanto, vale dizer que a nossa altura, nesse caso, é de 120 metros. E sabemos também que parte um certo volume de água ao longo das tubulações. E esse volume a gente fala de fluxo, ou seja, um volume sobre um determinado intervalo de tempo. E nesse caso é de 600 metros cúbicos por segundo. Velho, é muita água. É muita água, para ter ideia. Porque 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então são 600 mil litros. Beleza, só para você ter um pouco de noção disso. Mas outra coisa muito importante é que existem 20 usinas no nosso parque hidrelétrico. E também, outra coisa interessantíssima é a densidade da água, que pode ser dita como 1 kg por litro ou como sendo 1000 kg por metro cúbico. Outra coisa é que o nosso rendimento é de 75%, ou seja, eu avalio como razoável, como bom, beleza? Então o que a gente pode fazer para que a gente possa achar qual a potência utilizada de fato pelaquela usina durante 1 segundo, beleza? Durante 1 segundo, porque vai sair em watts, beleza? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Novamente o trabalho da força-peso, né? Ou seja, mgh dividido, ou seja, o trabalho dividido pelo tempo que vai ser dado para todos nós, né? Então, vamos raciocinar comigo. Vamos raciocinar. Vejamos bem, qual é a massa de água que vai estar passando ali? Veja, se 600 metros cúbicos por segundo é o nosso fluxo, e eu digo também que a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, basta a gente fazer uma pequena regra de 3, ou seja, se 1000 kg correspondem a 1 metro cúbico, portanto, 600 metros cúbicos vão corresponder a quantos quilos? Veremos que nossa massa vai ser de exatamente 600 mil quilogramas, beleza? Ou seja, é simples, vamos colocar aqui somente 600 mil, ou também conhecido como 6 vezes 10 elevado a 5. Se precisar, a notação científica é muito mais interessante, tá? Que inclui uma menor perda de tempo, principalmente no vestibular, quando você estiver fazendo a prova. Mas também temos que multiplicar pela aceleração da gravidade, que você sabe quanto que é, ou seja, vezes 10, vezes uma certa altura, que é 120 metros, ou também conhecido como 12 vezes 10. Perfeito? E agora, o que a gente pode fazer? O tempo importa, nesse caso, é 1 segundo, porque eu estou incluindo a nossa vazão, que é 600 metros cúbicos por segundo. Então, eu vou dividir tudo por 1. Isso aqui é irrelevante no nosso caso, beleza? Portanto, agora, o que eu tenho que incluir no nosso cálculo? O número de usinas, que são 20 usinas, e também o rendimento, que é dado na questão, como sendo de 75%. Aí, beleza, fica bem simples, ou seja, vezes 20 vezes 0,75. E aqui, se a gente for fazer esses cálculos, vai cravar exatamente como sendo 1,08
vezes 10 elevado a 10 watts. Beleza? Ou seja, essa vai ser a nossa potência, de fato, utilizada em 1 segundo. 1 segundo, que eu estou incluindo aqui, ó, sendo 1 segundo no nosso tempo, tá? Já que a vazão é de 600 metros cúbicos por segundo. Se liga nas unidades, que elas sempre vão dizer tudo. Então esse nosso cálculo aqui, ou seja, um pouco mais difícil no quesito de matemática, você pode travar que é na matemática mesmo, mas de fato na resolução é bem tranquila. Então fique com seu print que vamos para a próxima questão, que é muito da hora. Agora com força elástica. Então vamos nessa. Chegamos no exemplo da força elástica e também da energia potencial elástica acumulada em uma mola. E bem, vamos interpretar a situação de uma maneira bem clara, de uma maneira bem simples. O primeiro caso, pare para pensar comigo. Existe uma mola e essa mola ela vai ter uma certa deformação. E ao passo que ela se deforma, ela também acumula energia potencial elástica. E também sobre ela é feita uma força elástica. Mas bem, se a gente for observar a questão aqui no caso, que é da FUVEST, ou seja, para você entrar na USP, a universidade mais conceituada do Brasil, você pode pensar uma coisa bem simples. Ela te dá duas alternativas, dois casos, duas opções. A primeira, ela te mostra um bloco de massa 0,5 kg ou 500 gramas, em que ele está pendurado a um teto e conectado ao teto e ao nosso bloco existe uma mola. E essa mola tem uma certa constante elástica que não foi descoberta por nós, mas também existe uma deformação de 20 centímetros. Por outro lado, ao passo que eu coloco água dentro desse meu bloco, esse bloco pode ser, por exemplo, um balde. Quando eu falo bloco, é uma coisa bem genérica. Mas tipo, se fosse um balde e eu colocar uma certa massa de água dentro dele, vai existir outra deformação. Porque vamos aumentar, querendo ou não, a massa do nosso componente central, que é justamente o nosso bloquinho, ou também conhecido de balde. E ao aumentar a massa, consequentemente, eu aumento a deformação da mola, sabendo que aqui existe um equilíbrio dinâmico, tá? Ou seja, a força elástica é igual a força-peso. Então, eu preciso, para achar a massa de água que foi colocada, que é um dos objetivos da questão, observar essa igualdade entre as forças e achar, consequentemente, a constante elástica, que é específica de cada mola, de cada material. Bom, então vamos achar aqui no primeiro caso, né, que a deformação é de 20 centímetros. Portanto, força elástica é igual ao peso, ou seja, Kx igual a mg. Perfeito? Massa! Você já está sabendo muito, hein? Então vamos lá. K eu não sei, mas eu sei a deformação e ela precisa estar em metros. Portanto, K vezes a nossa deformação, que é quanto? 0,2 é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, igual ao peso. Ou posso colocar somente a multiplicação por 10 aqui. Ou seja, em vez de 0,5 vai ficar 5 newtons, ou seja, igual a 5. E se eu passo esse 0,2 que está multiplicando, dividindo, eu vou encontrar que nossa constante elástica vai ser de exatamente 25 newtons por metro. Perfeito, uma informação imprescindível que a gente acabou de achar aqui. Mas, cara, é importante também sabermos qual foi a massa de água que eu coloquei ali. Então isso aqui vai ser essencial para todos os nossos cálculos. Pensa aí que eu vou ter que apagar um pouquinho aqui para que o cálculo possa caber, beleza? Então, registra aí 25 newtons por metro. Então, vou só apagar aqui para a gente colocar o segundo caso, né? Beleza, o nosso segundo caso é a mesma coisa, força elástica igual a força-peso. Portanto, Kx igual a mg. Beleza? E é a mesma mola, tá? Então, portanto, utilizo a mesma constante elástica. Então, vamos lá. Constante elástica 25. Qual vai ser a nova deformação? 0,4. Eu estou colocando tudo em metros, já que está 40 centímetros, basta dividir por 1000. Então, 0,4 é igual a massa, eu não sei, porque minha massa está diferente da inicial, e eu tenho que saber o quanto daquilo é água, tá? Então, vezes a aceleração da gravidade, que equivale a exatamente 10. E se eu fizer esses cálculos, eu vou encontrar que a nossa massa do conjunto como um todo, é 10 kg. 10 kg. O balde mais o quê? A água. Mas você sabe que o balde seco, sem nada, sem água, ele equivale a 0,5 kg. Portanto,
como o conjunto água, balde, que agora eu tenho, equivale a 10 kg, basta se eu subtrair 10 menos 0,5, eu vou encontrar a massa de água. Portanto, essa massa de água é exatamente 9,5 kg. Vou colocar aqui para registrar. 9,5 kg de água, beleza? Então aqui está a nossa resposta inicial. Na segunda etapa da questão, eu preciso encontrar o quanto de energia potencial elástica está acumulada naquela mola. E para isso, a nossa questão é muito boa e nos dá um gráfico. Gráfico força-deslocamento. Lembrando que esse deslocamento está em centímetros e precisamos converter para metros. E você sabe quando o gráfico é força-deslocamento, a área corresponde ao nosso trabalho. Então é bem simples, tá? Aqui nesse caso é base vezes altura dividido por 2. Aí eu te pergunto, por quê? Porque existe um triângulo ali, tá? Então é importante lembrar disso. Então vamos lá. Eu vou ter o que aqui nesse caso? Qual é a base? 0,2. Por quê? Não posso colocar 20, porque 20 vai estar em centímetros. Eu divido tudo por 100 para converter para metros. Portanto, eu coloco 0,2. Ou seja, 0,2 é a nossa base. Qual é a altura? A altura é quanto? 100, que corresponde à força máxima, né? 100 dividido por 2. Portanto, posso simplificar de maneira bem tranquila, bem simples. 2 com 100 fica 50. E aqui a gente vai encontrar exatamente, fazendo os cálculos, 10 joules. Beleza? São 10 joules de energia potencial elástica acumulada na mola. Bom, então, essa é a nossa questão sobre energia potencial elástica. Inclusive, é a última desse vídeo. E vamos para o próximo falar de conservação da energia, que é um conceito muito importante e que é complementar a tudo isso. Ou seja, eu te espero no próximo vídeo. Agradeço pela tua participação. Espero que você tenha gostado, né? Claro, se gostou, deixa teu like. Não deixe de se inscrever. E fiquem com Deus. Até uma próxima. Muito obrigado. E tire seu print se você quiser. É claro, é lógico. Vamos lá. Falou!